Então, como nós estávamos dizendo, o tempo da Páscoa, nessas 7 semanas, né, 50 dias, nós temos uma pedagogia, né, didática, que a liturgia vai nos ajudando, para que renovemos a nossa consciência de que fazemos parte da Igreja, corpo de Cristo, a comunidade das testemunhas do ressuscitado. E a primeira fase foi aquela semana, né, solene da oitava da Páscoa. Depois do segundo domingo da Páscoa até esta semana, né, passada, nós fizemos, né, um aprofundamento sobre os 2 grandes sacramentos, as colunas mestras, né, da Igreja, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia. Agora, a partir desse 5º domingo, dessa 5ª semana, nós vamos começar a escutar Jesus falar sobre a promessa, né, do Espírito Santo, até que no próximo domingo nós ouviremos das palavras de Jesus, né, que ele não vai deixar a sua comunidade órfã, mas pelo contrário, né, o Espírito Santo será aquele que vai conduzir, né, a comunidade. Até chegar a festa de Pentecostes, né? Daqui a 15 dias exatamente nós vamos celebrar a Ascensão do Senhor, né, que diríamos, a última semana, né, a partir da festa da Ascensão do Senhor até o dia de Pentecostes, assim encerrando o tempo pascal. Então, como dizíamos, estamos entrando nessa última fase do tempo litúrgico, né, da Páscoa, já criando essa expectativa da celebração da vinda do Espírito Santo. O Evangelho de hoje, como nós lembramos, que está no capítulo 14 de São João, do versículo 21 ao 26, Jesus começa dizendo: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E aquele que me ama também será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós até falamos no sábado passado que a glória, né, de Jesus, glorificar o Pai, é justamente manifestar, fazê-lo conhecido, amá-lo, fazer com que Deus apareça. E naturalmente Deus aparece naquilo que é o mais importante para a nossa vida, a nossa salvação. Então, aqui Jesus diz algo fundamental para os membros do seu corpo. Isto é, não é possível ser membro do corpo de Cristo, o batizado, aquele que se alimenta da Eucaristia, se não observa os seus mandamentos. Aí Jesus já fez o resumo, né? Qual é o seu mandamento? O seu mandamento é o amor incondicional, mesmo com as dificuldades que, podemos dizer, estão presentes na nossa vida para amar e amar a todos, mas isso não invalida, não é, o mandamento de Jesus, porque é sempre esse mandamento que nos desafia, que também nos encoraja. E, portanto, amar a Jesus significa acolher. Veja que a palavra aqui ela é fundamental. Acolher, não é só ouvir, não é só saber, mas é acolher. Acolher é um verbo que significa, não é, colher, não é, recolher frutos, não é, para si. Então, acolher, você colhe para si. E, portanto, aquilo que já dizíamos, né, essa adesão de fé. Então, isso é o versículo 21. Né? Quem acolheu meus mandamentos e os observa, esse me ama e também será amado por meu Pai. Aí Judas, que João faz questão de dizer que não é o traidor, mas Judas não Iscariotes, vai perguntar: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Vejam que ele faz essa pergunta e Jesus, pelo menos assim, lendo o texto, não responde, né? Parece que Judas quer tirar a atenção daquilo que Jesus está dizendo, mas Jesus tem convicção e retoma, né? Vejam que é o mesmo tema no versículo 23. E Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. A mesma ideia. Parece que Judas está querendo interromper, né, como acontece muitas vezes. Né? Eu lembro daquele fato que Jesus estava caminhando para Jerusalém, falando que ia morrer, e falando que lá ia sofrer e tudo isso, e ia ressuscitar o terceiro dia. E os apóstolos estavam discutindo quem era o maior entre eles. Então vejam que
barulho, né, barulho de fundo, né, para atrapalhar aquilo que Jesus estava dizendo. Então Judas, não Iscariotes, tenta, né, ali parece que interromper aquilo que Jesus está dizendo, mas Jesus reafirma. Então no versículo 23, mais uma vez Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E agora Jesus introduz um tema, não é, fundamental, não é, quando se fala da presença do Espírito Santo nos corações, né, dos fiéis e na própria vida da igreja. Nós, né, Jesus e o Pai, viremos e faremos nele a nossa morada. Nós tivemos já a oportunidade de falar sobre a questão das moradas. Então, no evangelho de ontem, né, na casa do meu Pai há muitas moradas, mas essas muitas moradas, né, antes de chegar lá na morada eterna, essas muitas moradas são os corações, né, dos fiéis. Então Jesus e o Pai, como ele mesmo diz, né, nós viremos e nele faremos a nossa morada. Então é a grande novidade do cristianismo, né? A grande novidade do cristianismo é justamente Deus que habita no coração daquele que o acolhe, né? Por isso que Jesus diz: quem acolheu os meus mandamentos. Mas Jesus diz: mas também quem não me ama não guarda a minha palavra. Então é um critério muito claro, muito objetivo. Então o amor passa de um simples sentimento, mesmo que seja forte, para um compromisso. Então amar não é só querer bem, não é só uma expressão de um sentimento, de uma afetividade, mesmo que isso seja importante na nossa vida como pessoas humanas. Mas nós não podemos nos limitar a um sentimento, porque aí pode degenerar e virar um sentimentalismo, e logo uma coisa muito negativa, porque nos aprisiona. Enquanto que o amor não é simplesmente um sentimento, mas o amor é uma decisão de fazer o bem. E quando nós decidimos fazer o bem, então a convicção nossa é que isso também será um bem para nós. E portanto Jesus, né, insiste nisso, né, e até mais uma vez vai dizer: quem não me ama não guarda a minha palavra, em negativo, né, porque ele já tinha dito: quem me ama guarda a minha palavra. E aí no versículo 26, a conclusão do evangelho de hoje, aí entra o grande tema, né, que vai perdurar, vai perpassar toda essa última fase do tempo da Páscoa, que é o tema relacionado ao Espírito Santo. Aí diante disso, né, que Jesus fala que quem me ama guarda a minha palavra, quem acolheu meus mandamentos, né, e observa, me ama, e o Pai o amará, e nós iremos fazer morada nele. Aí Jesus, né, ao introduzir esse tema do Espírito Santo, vai chamar o Espírito Santo de Paráclito, ou seja, defensor, advogado. São todas palavras que podemos dizer, tem um significado semelhante, não são exatamente a mesma coisa, mas tem ali no mesmo campo semântico o mesmo sentido, né, para dizer qual é a missão do Espírito Santo, né? Não é para dizer o que o Espírito Santo é em si, não é, porque Deus em si nós não temos como dizer, mas aquilo que Deus é para nós, o que Ele faz, o que Ele manifesta. Então, o que é que o Espírito Santo faz? Então, a resposta não é tanto o que o Espírito Santo é, porque só podemos dizer é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o amor do Pai e do Filho. Mas é impossível dizer. Mas aquilo que Ele faz, então isso cabe a nós, né? Pela própria experiência de acolhê-lo, cabe a nós também testemunhar. Então a primeira coisa, se Jesus chama o Espírito Santo de o defensor, o paráclito, a palavra paráclito significa justamente isso em grego, não é aquele que ao lado chama, defende, né? O advogado, né? Também em latim a mesma coisa, aquele que ao lado, né, defende, aquele que ao lado vai tomar, né, a nossa defesa, né? Por isso que se chama que o Espírito Santo é o advogado. Esse Espírito Santo que o Pai enviará em nome de Jesus, né? O pedido de Jesus ao Pai, né, para que envie.
o Espírito Santo. Então, Jesus já disse, o que é que o Espírito Santo faz? Ele defende. E aqui, claro, teremos a oportunidade, né, a partir de agora, de tratar um pouco mais sobre essa questão do Espírito Santo, porque há muita confusão, né, na cabeça das pessoas e até em alguns grupos. Qual é a missão do Espírito Santo na igreja? Então Jesus disse que ele é o Paráclito, ele é o defensor. Agora, o defensor de quê? Porque não é simplesmente vai defender. Defender de quê? Aí Jesus diz como é que ele defende. Ele vos ensinará tudo, então ele defende a revelação, e ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então ele vai garantir a fidelidade. A fidelidade à obra que o Pai confiou a Jesus para que, vindo ao mundo, salvasse o mundo. Então veja, não é qualquer defesa. Né? Veja que o Espírito Santo, ele defende, ele é Paráclito, porque ele vai ensinar, isto é, ensinar, né, que é a revelação, mas essa revelação do Espírito Santo, porque o próprio Jesus diz nesse contexto da ceia, muitas coisas tenho a vos dizer, mas ainda não podeis compreender. Mas o Espírito Santo, né, ele vai recordar tudo. Então vejam como o Espírito Santo defende a obra de Jesus, né? Ele defende ensinando, ou seja, continuando a revelação, mas recordando, logo para garantir a fidelidade. Então ele confirma a obra de Jesus e faz a obra de Jesus, né, continuar na história, sobretudo através da igreja. Então vejam que a missão do Espírito Santo é muito clara, é muito definida. Nós não podemos atribuir ao Espírito Santo qualquer coisa, não é qualquer manifestação, não é qualquer, podemos assim dizer, experiência, né? Não, devemos ter calma e cuidado, porque tem se feito até heresia, né? Tem por aí, né, atribuindo ao Espírito Santo aquilo que não é do Espírito Santo. E aí é preciso escutar essa palavra de Jesus. Ele é o defensor, né? Então ele defende a obra de Jesus para que não se distorça. Ele defende a obra de Jesus para que não seja manipulada. Ele defende a obra de Jesus para que não seja desvirtuada. Né? Muitas vezes se fala muito no nome de Jesus, né? Se utiliza muito o Evangelho, mas distorcendo, né? Afastando daquilo que de fato é o seu essencial. Então vejam qual é a ação, a missão, aquilo que o Espírito Santo faz no seio da igreja. É continuar a ensinar e, portanto, ensinar aquilo que Jesus, né, veio realizar. E o Espírito Santo não tem outro ensinamento. O Espírito Santo essencialmente não vai dizer algo que esteja em contradição àquilo que é o princípio da encarnação, de forma nenhuma. Então o critério é esse, né? Sempre a encarnação, ou seja, o Filho de Deus, o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a nossa condição humana, revelou, não é, quem é o ser humano, revelou o amor do Pai, e portanto essa é a sua obra que deve perdurar até a consumação dos séculos. E agora o Espírito Santo, né, na comunhão com o Pai e o Filho, vem continuar, né, a obra da revelação e, ao mesmo tempo, recordar, e portanto, essa confirmação da obra de Jesus, isto é, a fidelidade àquilo que Jesus revelou. Então, peçamos ao Espírito Santo, né? Claro, esse é o pedido constante da igreja, mas sobretudo a partir de agora, né, que vamos já entrando nessa expectativa e nessa perspectiva da conclusão do tempo da Páscoa. Ainda tem um tempo, né, mais de 20 dias, mas, ou melhor, um pouco menos de 20 dias, mas vamos já, né, nessa expectativa de celebrar a festa de Pentecostes, acolhendo o Espírito Santo, que está presente na nossa vida desde o nosso batismo, nos foi dado, foi derramado, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, né? O amor de Deus foi derramado abundantemente nos nossos corações, e portanto esse amor de Deus é o Espírito Santo. E peçamos a Ele, né, que o que ilumina, o que aquece, o que esclarece, o que nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Então, que de fato
acolhendo esse Espírito no nosso coração e na nossa vida, nos preparemos bem para celebrar a grande festa, né? A festa da descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, também Maria, ali presente no cenário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.